Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo cuidado, igreja, nesse tempo bom de estarmos juntos, glorificando o Senhor. Você que veio pela primeira vez, deixa eu te conhecer. Pela segunda vez na igreja de manhã. Primeira vez, glória a Deus, seja bem-vindo. Mais alguém? Estende a mão para eu te conhecer. Segunda vez, terceira vez. Glória a Deus, glória a Deus. Aproveita aí, querido, cumprimenta quem está do seu lado aí, né? Bom dia, nessa correria, não deu tempo, tem os visitantes que estão conosco aí, participando disso. Olha que coisa boa, né? Diz para ele, que bom que você veio. A palavra diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia, glória a Deus. Que bom estarmos nesta manhã para podermos compartilhar daquilo que o Senhor tem. Eu quero te agradecer a oportunidade de poder liberar sobre a sua vida, de poder te servir, liberando a semente desta manhã. Ei. Jesus. Vamos lá. Lucas capítulo 7, versos de 11 a 17. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor? Eu estava pensando a respeito desse texto. Já passei por ele algumas vezes, talvez você tenha passado também por esse texto algumas vezes. E aí, quando a gente tem a proposta de compartilhar a mensagem, eu comecei a me preocupar assim com um tema, como poderia de repente ter um tema para essa mensagem de uma forma mais chamativa. A gente se preocupa com esses detalhes, né, e não deveríamos nos preocupar tanto com esses detalhes, mas muito mais com aquilo que o Senhor tem para dizer ao nosso coração e a gente poder compartilhar com você. E esse texto, a respeito justamente desse mês da família, quando muitas igrejas acabam convergendo palavras a respeito de família, né, ministrações a respeito de família, programas a respeito da família. Não vamos fazer diferente hoje, mas sabendo que o projeto de Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. E aí eu pensei num tema. Se o assunto é sua família, desista. Se o assunto é sua família, desista. Desista de murmurar. Desista de valorizar o seu ego. Desista de olhar para os defeitos, desista do fracasso, desista das coisas que não lhe fazem ver e entender a realidade desse projeto. Vamos ler assim um texto de Lucas capítulo 7, a partir do verso 11. Obrigado pelo cuidado, sim. E aconteceu pouco depois ele ir à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e todos se apoderaram com temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia, por toda a terra da circunvizinhança.
Esse texto talvez você já tenha lido algumas vezes nas suas devocionais a respeito da viúva de Naim. Mas eu quero te lembrar que isso ocorre logo depois de um milagre, né? Feito, um atendido, um pedido, um clamor a respeito do seu criado que o centurião faz a Jesus. Naim é uma cidade, né? Uma vila, né? Uma aldeia, um bairro bem pequeno, né? De repente, talvez, se fôssemos pensar, comparar Naim, poderíamos colocar, de repente, como Genesiano, Barão do Guandu, né? Um bairro bem retirado, pequeno. Ele ficava a cerca de 10 quilômetros de Nazaré, um lugar simples, sem grande significado geográfico, mas um grande palco para uma oportunidade, para o grande manifestar do poder de Deus. Me faz pensar em quantas vezes nos colocamos e nos vemos assim, tão distantes, tão pequenos, e talvez problemas que a gente passe, talvez situações que a gente passe, talvez situações em que a família passa, e nos vemos assim tão pequeninos, mas assim como Naim, que quer dizer lugar tranquilo, mas segundo esse relato, estava passando um momento de muita tristeza. O fato de ser uma aldeia, de ser um lugar pequeno, né, todos se conheciam, como de repente aqui em Heliópolis, a gente se esbarra, a gente conhece o pessoal, né, conhece de repente não com profundidade, mas você já viu em algum momento, né, sabe que das pessoas que frequentam a igreja, do pessoal que vai na padaria, do pessoal que vai aqui no mercado, tem essa facilidade. E aí a gente vê a situação em que Lucas trabalha esse relato, e esse fato, né, esse ocorrido, esse evento é citado somente por Lucas, mostrando a respeito dos milagres. E aí a gente vê assim, a ação de Deus, diante de um pedido, a ação de Deus, diante do pedido de um centurião, e agora o Senhor se movendo com uma multidão, e ele vem ao encontro de alguém, que até então não havia encontrado com ele, e não havia feito nenhum pedido. Sabe, eu quero compartilhar com vocês a respeito de 4 verdades, que eu encontro nesse texto. Talvez essas verdades, e eu quero lhe pedir que seja bem atento, talvez uma delas, talvez 2 delas, talvez 3 delas, talvez 4 delas estejam de encontro ao teu coração e à tua necessidade, né? A primeira delas é a dor que Jesus vê. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Parem para pensar agora a situação dessa viúva. Vamos tentar entender esse cenário agora em que Jesus vem. E logo depois, talvez os discípulos compartilhando do milagre que aconteceu, né, da demonstração grande de fé que havia, em que o centurião diz para Jesus assim: basta uma palavra, não precisa ir lá, basta uma palavra, e o meu criado será curado. E aí os discípulos comentando a respeito desta fé, comentando a respeito do que o Senhor acabou de realizar, e aí vem de encontro a uma família, a um grupo de pessoas. Naquele momento, a tristeza estava estabelecida. Naquele momento, a dificuldade estava estabelecida. Aquela mulher era viúva. O provedor já não estava. Imagine a dificuldade que ela já enfrentava. Na sociedade, naquela época, a mulher precisava, ela não é como hoje, que a mulher vai e começa a trabalhar, e vai avante, e briga, e a gente sabe que elas são, né, aguerridas para isso, não vem dificuldade, avançam. Mas naquela época não era uma cultura que a mulher fizesse isso. Ela precisava de um provedor. E diante daquele provedor, olha só, a dificuldade já estava estabelecida. Já estava a dor de perder o seu marido, e agora vem e perde o seu único filho. Aquele que
com o passar do ano, poderia ajudar a contribuir, de alguma forma, vir como provedor também, estando com a mãe, e juntos poderem avançar, vencer as dificuldades, mas agora essa mulher estava só, sem expectativa, a sua prole terminou ali. Como é que ficaria agora, de agora em diante? Como é que eu vou ser cuidado? O que será de mim? A dor estava consumindo essa mulher, a dificuldade já estava ali. De repente, algumas pessoas em meio a essa multidão fazendo alguns comentários, e agora? Onde é que ela vai encostar? Como é que vai ser? Talvez alguns, olha só, a gente ajuda, de longe, mas olha só, não deixa ficar perto não, porque aí vai sobrecarregar. Talvez uma multidão que ficasse olhando, acompanhando aquela tristeza, aquela dificuldade que a mulher estava enfrentando. E aí a gente vê que todo o acompanho, né, toda a companhia do cortejo, de lamento, de comentários a respeito de como seria a jornada dela avante. E a dúvida estava instaurada. Ninguém tinha resposta. Ninguém tinha a solução para ela. Quantos comentários? Por vezes, às vezes, nos colocamos assim diante de alguma dificuldade. Aos nossos olhos, nenhuma solução. E aí nós escolhemos comentar, murmurar. Nós começamos a dimensionar e acrescentar fermento ao problema. Nós começamos a acrescentar coisas que venham preencher. Nós queremos justificar aquele problema e buscamos respostas, talvez num passado, talvez numa situação que aconteceu, talvez de repente no que você viu, e aí começa a conjecturar, e a gente começa a aumentar o tamanho deste problema. Já não bastava ter o problema. Quantos comentários, e ela ali chorando por causa do problema de ter perdido o seu filho, por causa da dificuldade que foi causada. Quantos comentários ela ouviu, isso de repente estava aumentando a sua dor, aumentando a sua tristeza. Diante dessas multidões que estavam, essa multidão que estava acompanhando o cortejo, e aí a gente tenta entender todo esse cenário que foi instaurado. Mas sabe, logo ali estava chegando alguém que poderia mudar a história da vida dela, que poderia mudar aquele cenário, a dor que Jesus vê. A dor que Jesus vê é essa que está lhe acompanhando de repente, durante essa semana. Me faz lembrar quando eu, há 2 semanas atrás, garotão, 5,3, e aí eu compro um garrafão de 25 litros de água para poder usar em casa, e aí eu chamei o Arthur não veio, aí eu poderia ter esperado. Não, eu não esperei, eu tirei da mala e joguei aqui no ombro. No que eu joguei aqui no ombro, eu torci o tendão aqui, estou até hoje com essa dor chata me incomodando. E aí, durante todo esse tempo, Deus me fez lembrar disso, porque eu comecei a pensar, Senhor, às vezes dores e tal, que exemplo que eu poderia dar de outras situações? E aí Ele me trouxe à memória isso me incomoda, está 2 semanas me incomodando. E eu, recentemente, que compartilhei com a Vanessa a respeito disso. Talvez, querido, durante todo esse tempo, você tenha guardado algo no seu coração. Talvez como a viúva de Naim, carregando aquela dor, sem compartilhar, buscando uma solução, compartilhar no sentido, porque nós estamos num lugar e nós buscamos e primamos por isso, sobre a comunhão, sobre estar com Jesus na casa do Senhor, buscando e adorando, mas às vezes olhamos no meio da multidão, não conseguimos ver alguém, às vezes não temos coragem de chegar e conversar com alguém, de compartilhar, irmão, intercede comigo. Tiago fala a respeito disso. Tiago fala que a gente precisa compartilhar uns com os outros, ajudar uns aos outros, viver essa comunhão, mas às vezes escondemos e sofremos só. Quando de repente a oportunidade de você estar com alguém, Senhor, me mostre alguém com quem eu possa conversar, com quem eu possa compartilhar essa minha dor, para trazer um alívio, Jesus, para caminhar junto, de interceder junto comigo, de estar junto comigo, vivendo essas coisas.
Quantas vezes nós não permitimos ser usados por Deus para estar abençoando vidas. Estamos próximos das pessoas, mas estamos, talvez próximos na cadeira, próximos na fila ou na ala, aí à esquerda ou à direita, mas estamos distantes das pessoas. Às vezes nos olhamos para as pessoas e não nos importamos com elas. De repente, quem está próximo de você, só gostaria que você, de repente, pegasse a sua mão assim, vamos orar juntos. Como vai você? Você está bem? Posso orar por você? Precisamos nos comunicar, precisamos viver essa comunhão. Sabe, a dor que Jesus vê é essa no seu coração, mas o mais incrível, sabe, Deus vê a sua dor. Repita comigo: Deus vê a minha dor. Deus vê. Escute, quando achamos que ninguém percebe nossas lágrimas, Deus vê, se compadece e se aproxima. Não houve pedido. Ela não levantou a mão. Ela não foi como aquele cego, que disse assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não fez isso. Mas o Senhor contemplou, Ele viu a dor dessa mulher, e Ele se aproximou. O Senhor, nesta manhã, Ele vê a sua dor, Ele se compadece, e Ele está se aproximando de você. Sabe, só houve compaixão. Geralmente expressamos dor em lágrimas, em gemidos, em gritos, nos contorcendo o corpo, dores que através da medicina pode ser aliviada, mas existem dores que nem os medicamentos vão trazer alívio. Dores da alma, dos fracassos, dores de não ter realizado alguns sonhos, de sonhos enterrados. A perspectiva a respeito da família, a respeito do casamento, dores que são escondidas, que estão lá guardadas a 7 chaves. E há até quem prefira guardar essas dores e viver sofrendo, sabe? Assim como eu comentei a respeito do galão que eu usei, assim como eu fiz, muitas pessoas ocultam sua dor e sofrem, padecem, estão ficando fracas, desnutridas espiritualmente, baixando a imunidade espiritual, estando distante cada vez mais de pessoas, do serviço, da adoração e da comunhão. Meu convite nesta manhã, diante desta verdade que Jesus vê a sua dor, a minha dor, é você dar uma ordem de despejo a esta dor e desde já abrir mão dela. Ele vê, ele se compadece e ele se aproxima. Ele está aqui nesta manhã, pronto a trazer alívio para você. Uma segunda verdade é a compaixão que move o céu. A gente vê isso no verso 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Mas não foi assim quando de repente, muitas vezes nós já fizemos, e eu já fiz, criança chorando, e a gente: para de chorar, se acalma, para de chorar. Quantas vezes? Mas a palavra de Jesus não foi assim. Não foi destatalado: para de chorar, mulher, reage. Não foi nada disso. Foi chegar para ela com mansidão, com compaixão: não chore, não chore. Em muitas situações em que a gente sente, a tristeza, a dificuldade, a gente precisa de alguém que se posicione e que venha com compaixão e toque na gente e diga: não chore. Sabe, diante disso, é interessante porque a frase não chores, ela não é uma censura, mas uma antecipação do milagre que vai acontecer.
É um não chore, precedendo um milagre. É a esperança chegando. E talvez, de repente, quantas vezes você já esteve chorando por essa dor, por esse problema que você vem enfrentando? Talvez muitas pessoas, justamente nesse período em que às vezes é anunciado o mês da família, aí a pessoa já tem tanta dificuldade. Eu tenho alguns problemas que eu não consigo resolver. Esse mês eu vou tirar férias da igreja, porque vão falar muito de família. E eu tenho problemas que eu ainda não consegui resolver. Tem problemas que ainda eu estou aprisionado. Mas nesta manhã, você tem a oportunidade de ser livre desses problemas, dessas dificuldades que são causadas, porque o Senhor, nesta manhã, vem trazer alívio para você, vem trazer cura para você, vem trazer direção para você. Muitos vêm que, de repente, como uma viúva de Naim, já sem perspectiva, ou o que vai ser do meu futuro, porque eu já não tenho provedor, ou que, de repente, como é que vai ser a continuidade da minha prole, porque o meu filho, o meu único filho, que dor terrível deve ser de perder o seu único filho, de perder um filho. Como muitos dizem, a ordem é o contrário, né, dos filhos enterrar os pais, mas neste momento está invertido para esta mulher. Quanta dificuldade, toda a expectativa dela findou ali, toda a esperança findou ali, olhar para aquele esquife e não ver mais esperança. Talvez o cheiro de morte estava pairando por aquela cidade, mas o Senhor chega para ela e diz: não chores. E justamente uma palavra que antecipava o milagre e a esperança. Em Jesus, o Deus libertador, como do Êxodo, está entranhado na história do seu povo. Como diz em Êxodo capítulo 3, eu vi a aflição do meu povo, ouvi os seus clamores, conheço os seus sofrimentos, desci para libertar. Jesus se aproxima do sofrimento humano. Ao ver a viúva, Jesus se compadeceu. Isso revela que Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele se envolve, Ele sente, Ele age. A compaixão precede o milagre. Repete comigo, querido. A compaixão precede o milagre. A compaixão, isso, muitas vezes queremos o milagre, mas Deus quer primeiro que experimentemos o seu amor e o cuidado pessoal. Às vezes nos isentamos dele. Diante do conflito, diante da dificuldade, a gente quer rápido a solução. Senhor, vem com provisão. Vem, Senhor, com a providência a respeito de... intervém aqui. E Ele está dizendo para você: calma. Calma. Não chores. Procure entender esse tempo que você está passando, sabe? Tem algumas bagagens que já estão pesadas. E aí ele vai perguntar para você, por que você está recarregando essa mala com 2 blocos maciços de tijolo? E a gente quer logo chegar, eu quero arrastar a mala com esse peso todo, Senhor, eu tenho que chegar lá na frente. E ele está assim: calma, para que você está carregando esse peso todo? Para que vivenciar essas dificuldades? Senhor, eu preciso entender melhor a respeito disso. Talvez em meio aos conflitos, são oportunidades, justamente como precede a questão do milagre ser realizado no nosso lar, e a gente não quer entender. E de repente Deus está falando assim: calma, calma, faz silêncio. Ouve o som que você está fazendo, ouve o barulho que você está fazendo. Você não era assim. Olha só as palavras que você está liberando sobre o seu lar. Que murmuração é essa? Que não tem mais jeito. Aí ele nos faz lembrar, certa vez, em oração, nós declaramos, às vezes no meio do culto nós declaramos, em meio aos cantos nós declaramos a respeito de que a casa onde eu moro, não é simplesmente uma casa, mas é um lar onde Jesus habita. Nós precisamos viver esta realidade. Nós declaramos, mas não tornamos reais isso. Não chamamos a existência essas coisas. Se o Senhor habita no seu coração, e se você está naquele lugar, é um lugar abençoado. Você é a janela dos céus para a transformação de vidas. Você é a janela dos céus para a transformação do seu lar.
Não abra mão desse projeto lindo que o Senhor criou, a família. E Ele te chama para fazer parte disso, Ele te chama para desfrutar dessas coisas, mas em meio às circunstâncias, a primeira coisa que nós fazemos é desistir. E aí eu tenho que te lembrar mais uma vez do que eu disse no início: desista sim, desista do fracasso, e viva uma jornada feliz com o Senhor. Desista de abrir mão daquilo que o Senhor criou de forma perfeita. Aproveite, em meio a essa dificuldade, Senhor, o que eu preciso abrir mão, onde eu estou, de repente, mantendo, onde eu estou, a questão dos erros. Às vezes nós temos um ego tão inflado, que às vezes próximo de um espinho, de uma roseira, vai acabar estourando. A gente não consegue nem passar, às vezes, no corredor de casa, de um ego tão inflado, quando na verdade nós precisamos ser humildes e contribuir para o crescimento uns dos outros. Quando de repente a esposa tem alguma dificuldade de ter a sensibilidade, os homens são sacerdotes, são os líderes espirituais das famílias, precisam viver isso e entender isso. É aquele que ensina a respeito da palavra, é aquele que traz o conhecimento por causa do relacionamento com Deus e traz a palavra para dentro de casa, é aquele que ensina através da oração, e é através da oração que se busca solução para os problemas. Quando tudo vai mal, é ele que diz: calma, vamos orar. Homens que se posicionam, que são firmes, não firmes no sentido de ser rígido, mas firmes, fundamentados na palavra, para que realmente possam seguir uma jornada feliz e avançar. Sabe, Ele é poderoso, mas também é compassivo. Jesus age movido pelo amor, e não apenas pela demonstração de poder. Às vezes nós queremos que venha um raio que caia em cima para tentar resolver o problema, mas a solução está no amor. Quando de repente vêm as palavras que ofendem, mesmo o ofendido, calma, libera o perdão, promova a comunhão, converse, se comunique. Sabe, esta mulher, ela tinha perdido a referência de família, mas ao encontrar com Jesus, a referência de família é restaurada, aleluia. Uma terceira verdade: Ele tem um toque que vence a morte. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam, e Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante. E o Senhor está dizendo nesta manhã: ei, marido, levante-se. Ei, esposa, levante-se. Ei, família, levante-se. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Sabe, ao tocar o esquife, era uma questão de um ato impuro, e segundo a lei judaica, Jesus não poderia fazer isso, mas Jesus mostra que sua santidade não é contaminada pela morte, ao contrário, sua vida vence a morte. O resultado é imediato e completo. O jovem volta à vida e retoma a fala, sinal de vitalidade plena. É isso que ele quer fazer hoje através de você e em você. Jesus o entregou à sua família, ecoa a linguagem dos profetas, A gente lembra de Elias, que ressuscita o filho da viúva de Sarepta, e a antecipação da salvação definida. A ressurreição física aqui é final da futura ressurreição espiritual e corporal dos salvos. Sabe, o poder da palavra, e o Senhor tem liberado uma palavra nesta manhã para cada um de nós. Para cada um de nós. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Sua palavra tem poder criador e restaurador, tal como lá foi em Gênesis. Jesus ainda fala aos nossos corações mortos espiritualmente, aos nossos sonhos enterrados e às nossas esperanças perdidas. Ele é a voz que traz vida.
Às vezes, nós queremos ouvir a voz de uma pessoa na rua. Às vezes, nós buscamos no ambiente de trabalho uma voz. Às vezes, nós queremos ouvir do amigo uma voz. Às vezes, dentro da igreja, nós queremos ouvir uma voz. Às vezes, nós estamos justamente vindo aos cultos, querendo ouvir esta voz. Querendo ouvir esta voz. Mas quantas vezes nós determinamos, se não for para ouvir isso, eu rejeito os demais. Às vezes nós queremos uma palavra de vitória para a nossa família. Às vezes nós queremos uma palavra que seja realmente transformadora. Uma palavra que a gente quer colocar no bolso e dizer assim: fulano que não veio deveria estar aqui, então eu vou guardar no bolso, vou levar para casa. E até chegar em casa, aí eu vou entregar para essa pessoa. Olha a palavra que eu recebi lá, né? Você precisava ter percebido, ouvido, precisava estar lá no culto para viver isso. Mas não procuramos entender o que a palavra está querendo dizer para a gente. Que se você está aqui, é a oportunidade, de, através desta palavra, que vai gerar vida em você. A quarta verdade é que o testemunho que transforma uma cidade. E aí a gente vê nos textos, justamente a respeito dessas duas multidões. Uma multidão que andava com Jesus e uma multidão sem Jesus. Uma multidão sem Jesus, vivendo tristeza, vivendo dificuldades, vivendo embaraços, não tendo muitas escolhas, aceitando a condição. Uma outra multidão que caminhava com Jesus, tinha a presença de Deus, viu os milagres acontecerem, estava próximo de Jesus e buscando os ensinamentos, entendendo da jornada que precisavam trilhar. Sabe? Todos eles ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. E um grande profeta se levantou entre nós. Esse foi o testemunho. O milagre teve um impacto missionário naquele lugar. E a gente para entender, para pensar que às vezes, por que comigo? Por que desse jeito? E a gente quer questionar tudo isso. Não para desfrutar dessa jornada, desse caminho que foi traçado. E em meio ao problema, de pensar assim: Senhor, que seja esse evento que eu estou passando uma oportunidade missionária para eu compartilhar. Talvez essa dificuldade aqui de me aproximar mais de Ti, de buscar mais em Ti, de entender melhor o propósito da família, de querer realmente, Senhor, eu preciso entender melhor a respeito disso, estar passando por essa dificuldade. Eu preciso ser transformado, então me mostra, Senhor, onde eu preciso ser transformado, para que a minha família seja realmente o projeto que nasceu no Teu coração. A cidade de Naim simboliza a humanidade sem esperança. Aquela multidão, a gente olha para aquela multidão, é a humanidade sem esperança. E o que a gente vê aí no entorno, tudo isso, notícias e mais notícias, problemas e mais problemas. Como se não faltasse agora a questão, dos bebês reborn. Embora, num passado, ele não surgiu, não foi exatamente para essa situação, mas estão colocando desse jeito, pessoas que realmente precisavam daquele utensílio, daquele brinquedo, por uma questão medicinal, mas está sendo usada de uma forma totalmente diferente. E às vezes a gente critica, e no início eu comecei a pensar isso também, não é possível, já não bastava mais a situação. Mas aquele que conhece Jesus precisa dar um passo atrás e tentar entender todo esse cenário. Há um clamor. Tamanha é a dificuldade que eles estão enfrentando. Agir com compaixão. Ah, não, isso é safadeza, pastor. Por que eles estão fazendo isso? Estão levando para o hospital, estão levando lá para ser medicado, para fazer isso. Nos Estados Unidos já existe creche para esses bebês. Já existe creche para isso. E tem gente
fazendo aí, mandando vídeo de profissionais que estão se formando justamente para cuidar desses bebês, dando testemunho. E ainda chegou a usar a expressão assim, né? Esse bebê se comportou de forma tranquila, e a noite foi boa. Mais uma oportunidade aí profissional. Mas tamanha é a carência do ser humano. Aí a gente olha para isso e crucifica. A gente olha para isso, não. Ao invés de repente, Senhor, diante dessa carência toda, me ajuda a entender como eu posso colaborar para alívio, para salvação, para restauração dessas pessoas. Aí a gente, às vezes, condena e não se posiciona para orar por eles, para que haja cura, para que conheçam o Senhor e não virem refém dessas coisas. É como justamente, às vezes a gente vê, às vezes o drogado, a gente vê o bêbado, a gente vê às vezes o casal, né, que está querendo divorciar disso, a gente critica, mas o problema é isso, às vezes fica murmurando, talvez como aquela multidão, sem Jesus, criticando, mas é aquilo, aquele problema, o filho que fez isso, por que foi lá, o filho de repente aconteceu essa situação, porque a mãe não cuida direito. A gente quer realmente justificar todos aqueles problemas, mas não se posiciona com compaixão para interceder pela família. A gente prefere murmurar. E o mais terrível é que a gente, com esse hábito de murmurar a respeito das pessoas, se torna um hábito. E nós repetimos as mesmas coisas dentro de casa, diante dos problemas e dos conflitos. Os dois cortejos se encontraram, o cortejo da morte e o cortejo da vida. Quando Jesus chega, a morte recua. Na multidão, sem a presença de Jesus, havia tristeza, havia lamento, frustração, dor, culpa, desespero, falta de esperança. Mas na multidão que caminhava com Jesus, o que havia? Havia a presença de Deus. Nesta multidão havia alegria, havia companhia, havia comunhão, havia esperança nos seus olhos, porque vivenciavam isso. Sabe, ao se encontrar com Jesus, algo novo acontece. Ele muda o cenário da multidão, ele muda a história da multidão, ele renova a esperança, ele traz de volta a alegria, ele transborda a paz, ele traz de volta a vida. E aí logo vem, né, aquele cântico. Se o meu coração parar de bater, ele sopra em minhas narinas e traz de volta a vida. O meu Deus é soberano, o meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. Talvez seja isso que esteja faltando. Sopra de novo em minhas narinas, Senhor, traz vida. Traz vida para que eu, transformado, possa promover a transformação no meu lar. Traz vida, Senhor, à minha mente, que estava cauterizada pelo pecado, que estava refém do pecado, que estava refém do fracasso. Traz vida, Senhor, à minha mente, que por circunstâncias pensava mal de tudo, desconfiava de todo mundo. Traz, Senhor, vida ao meu coração, que está com essa dor, com essa frustração, com essas dificuldades, com esses embaraços. Eu preciso, Senhor, da Tua restauração. Eu preciso, Senhor, do Seu sopro de vida. Eu preciso ser renovado, Senhor. Senhor, eu já li tanto a Tua palavra, eu já cantei tantos cânticos, eu já orei, Senhor, mas as circunstâncias me abateram, eu cedi, eu estou fracassando, Senhor. Senhor, sopra em minhas narinas e restaura, Senhor, o meu ser, para que eu possa adorar com espírito e em verdade, para que eu possa ter mais alegria na Tua palavra, para que eu possa ter mais alegria, Senhor, de orar e buscar em Ti cada vez mais, Senhor, e assim eu poder ser exemplo no meu lar. Sabe,
Quantas vezes nós nos deixamos levar pelas circunstâncias, nos abatemos e esquecemos que nós servimos a um Deus soberano, a um Deus que tem o controle sobre todas as coisas. A reação da multidão de espanto e admiração que reconhece a ação salvífica de Deus. Um grande profeta apareceu entre nós, eles disseram: Deus visitou o seu povo, e o próprio Deus que visita o seu povo, não mais através de profetas, mas Ele mesmo, que assumindo a condição humana, vem trazer a libertação e a alegria. É o pai dos órfãos, é o protetor das viúvas, como o Senhor da vida e vencedor da morte, inaugura o tempo novo de esperança para todos aqueles que creem. Desista de murmurar, desista de sustentar seu ego, de achar que sempre está certo, desista da prisão da culpa, da prisão do fracasso. Jesus não apenas ressuscita mortos fisicamente, mas também Ele restaura vidas espiritualmente. A compaixão de Cristo nos ensina a sermos sensíveis à dor alheia. Nunca estamos sozinhos no vale da dor. Jesus se aproxima, toca e fala. A morte não tem a última palavra quando Cristo está presente. Deus vê e se importa com as nossas dores, mesmo aqueles que aqui ninguém mais percebe. Às vezes a gente acha que está escondidinho, está transparente, está escondidinho lá, camuflado. Deus vê o seu coração. Jesus tem poder sobre as situações que aos olhos humanos são irreversíveis. Sua palavra ainda traz vida aos que estão espiritualmente mortos. Somos chamados a imitar a compaixão de Cristo no cuidado com os que sofrem. Toda intervenção de Deus em nossa vida deve gerar glória a Ele e testemunho público. Sabe, hoje nós ouvimos a respeito dessa narrativa de Lucas. E esse convite, diante das palavras e dos gestos de Jesus, diante do sofrimento humano estampado nas páginas de jornais, das telas de televisão, das dificuldades que são. A dor dos outros produz em mim a mesma compaixão? E essa é a pergunta. Quando Jesus vê uma mãe chorando a morte de seu único filho, aproxima de sua dor como irmão, como amigo, como semeador de alegria e da vida. Que nossa presença junto aos pequenos, aos desamparados e sem esperança possa testemunhar que o nosso desejo seja aquele que semeia a alegria, aquele que semeia a paz, que semeia a esperança, a ponto daquele a qual nós estamos semeando possa declarar: Deus visitou o seu povo. Você olhar para a sua família e dizer assim: aqui é uma grande oportunidade do Senhor realizar milagres. Senhor, ajuda-nos. E aí você poder declarar: o Senhor visitou o seu povo, o Senhor visitou a minha família, e tu poder viver essas coisas. Sabe, Ele quebra cadeias que prendem o teu ser. E aí talvez o desejo que você mais queira é ser livre, livre para amar, livre para adorar. Talvez em situações que você já tenha passado, sabe, escute bem, se até então havia cheiro de morte, se até então a visão era uma visão de morte, hoje o Senhor, Ele se aproxima, Ele quer tocar, e Ele está falando: levanta, 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 levanta. Talvez só o que você precisa é ouvir: levanta, levanta, porque o Senhor está visitando o seu lar, porque o Senhor está aqui,
e Ele pode transformar. Onde muitos de repente já perderam a esperança, a expectativa a respeito da família, hoje você tem a oportunidade de declarar: o Senhor vai visitar a minha casa e vai restaurar a minha casa. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Mas antes de orar, ainda com os olhos fechados, pense sobre a sua família. Reveja sobre a sua família. Talvez agora venham à memória circunstâncias que estão fazendo você desistir. Talvez você tenha vivenciado situações de abandono, de dor. Talvez tenha enfrentado algumas dificuldades. Talvez você tenha dito: eu já larguei de mão. Mas eu quero te dizer, o Senhor da vida, Ele quer tocar na sua família. E mais do que tocar na sua família, Ele quer, através de você, tocar a sua família. Ele quer tocar o teu coração, tirar essa dor que há nele. Ele quer tocar a sua mente, tirar pensamentos contrários a respeito desse projeto lindo. Permita que Ele faça da sua família um lugar abençoado, um lugar de referência, onde as pessoas sejam inspiradas, marido inspirando outros maridos, esposa inspirando outras esposas, filho inspirando outros filhos, e aí questionando, como é que em meio a todo esse problema, essas dificuldades, vocês têm paz, vocês têm alegria? O que é isso que tem na sua casa que não tem na minha? E aí você pode dizer: nós conhecemos Jesus, nós passamos por dificuldades, mas Jesus mora no nosso lar, e por isso o nosso barco não vai a pique. Tem solução para a sua casa, tem solução para o seu casamento, tem solução para o seu filho, tem solução para a sua filha, tem solução, creia nisso. O Senhor Jesus, o semeador de alegria, o semeador de esperança, o semeador da vida, está aqui. Está aqui. A viúva de Naim, o seu nome não é citado, mas o Senhor visitou a sua casa. O nome do seu filho não é citado, ela não fez pedido algum, mas o Senhor concedeu-lhe a bênção da restauração do seu lar. Talvez você pense assim: eu já aprontei tanto, eu já busquei tanto, eu quero desistir disso. E o Senhor diz: nesta manhã, eu posso restaurar o seu lar, eu posso transformar o teu coração, e através de você, jorrar rios de água viva no seu lar. Pai, eis aqui o teu povo, eis aqui, Senhor, homens e mulheres, eis aqui, Senhor, mães, eis aqui, Senhor, pais, eis aqui, Senhor, filhos, eis aqui, Senhor, família, Senhor, dos teus servos. Senhor, eu não conheço os seus corações e como foi a jornada desta semana, desses meses, Senhor. Alguns, ó Deus, vêm à frente pedir que estejam intercedendo por seus problemas e suas dificuldades. Alguns, ó Deus, vêm agradecer, Senhor, ó Deus, aqui à direita. Mas outros, Senhor, permanecem nos seus lugares. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa estar movendo a Tua casa, a Tua igreja, a respeito da sensibilidade, da dor alheia, Senhor.
mas não de saber por saber, mas, ó Deus, de poder, ó Deus, ajudar através da intercessão, através de um abraço, através, Senhor, de um aperto de mão, através, ó Deus, de uma palavra, Senhor, de uma semente de esperança. Mas isso é possível, Senhor, quando eu tenho intimidade contigo. Isso é possível, Senhor, quando eu tenho, ó Deus, através da oração, buscando a Ti estas coisas. Quando eu me permito ser usado por Ti, Senhor, a servir, Senhor, a comunidade, a servir o meu irmão, ó Deus. Então nos faz experimentar essas coisas para poder compartilhar, Deus. Para que a Tua igreja, Senhor, possa desfrutar da comunhão, possa desfrutar, Senhor, realmente da alegria que é gerada pelo Espírito Santo, Senhor. Que a partir desta manhã estejamos mais sensíveis. E, ó Deus, essa sensibilidade, ela não, ó Deus, aqui, ó Deus, mas no lar também. Quando uma palavra é lançada e de repente ofende, Senhor, o que está por detrás disso? Talvez um dia, Senhor, de pressão, talvez de dificuldades, de problemas financeiros, de problemas emocionais. E aí, Senhor, através do Espírito, Senhor, através do Espírito, possamos trazer paz ao coração, buscar solução junto em Ti, ao invés de brigar, ao invés de, Deus, aumentar os conflitos, ao invés de, Senhor, realmente viver uma guerra no lar, de trocas de palavras de ofensas, Senhor, da falta de amor, Senhor, sejamos promotores da alegria, promotores da esperança, promotores da paz que há em Cristo Jesus. Nos deixa sensível, Senhor, para abençoar, que seja, ó Deus, neste tempo, um tempo de semeadura da alegria, Senhor, que vem dos céus, da paz que excede todo entendimento, e da esperança que há, ó Deus, naquele que conhece a Ti como Senhor e Salvador, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Podemos ficar em pé? Vamos cantar, exaltar o nome do Senhor. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Você pode dizer: eu te agradeço. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia.
Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. Declare isso. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia, aleluia. A tua família é um presente do Senhor. É um presente do Senhor. Você pode estender a mão para a sua casa. Qual é a direção dela? Cadê? Onde é que ela está? Isso. Você pode declarar: minha família é um presente do Senhor. Onde o Senhor ordena a bênção para sempre. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Não esqueça, sábado que vem, que horas? 19 horas. 19 horas, aniversário da MCM. Você que é mulher, venha. Você que é homem, venha também. Vamos celebrar ao Senhor aniversário da MCM. Ainda temos alguns frangos para serem comprados. Eles estão lá sorridentes, na frangueira e na brasa, loucos para ir para a sua casa, para servir a sua mesa. Amém? Hoje à noite, alguns irmãos que foram ao Legendário estarão chegando. E que você possa estar celebrando com eles, desses homens que tiveram a oportunidade de subir a montanha, de serem convidados a ser transformados. Seja orando por eles. É só ir no Legendário que acontece isso? Não. Há um coração que se dispõe a ser transformado, que deseja viver isso com o Senhor, será transformado. O Legendário é só um movimento, é só uma ferramenta. Não é um fim, não é o começo, é apenas uma ferramenta, oportunidade, onde homens são confrontados um tete a tete a respeito do papel dele como sacerdote. Às vezes nós temos isso nos cultos, mas lá a gente fica isolado de todos, e às vezes o homem aqui ele fica, travado, mas lá, nessas oportunidades, ele abre o coração, ele chora, ele clama, ele se rende. São oportunidades. Sabe, muitas vezes a gente não se rende. A gente fica engessado, fica com o coração duro, e aí a semente bate e volta. Mas quando a terra está fofinha, quando ela está arada, quando ela está oxigenada, quando ela está movimentada, aí quando recebe a semente, gera vida. Que nesta manhã se dê a oportunidade de gerar vida através de você, para que a sua família, que é um presente de Deus para você, e aí você seja um presente de Deus também para a sua família. Amém? Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos esta oportunidade, e que o amor de Deus,
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a PIB em Heliópolis e sobre todo Israel espalhado na face da terra, que vive a esperança da volta do Senhor Jesus. E todos que concordam com isso, digam amém. Que Deus os abençoe, um domingo abençoado. Tem EBD ainda, não vai embora, tá? Vai um tempinho lá, lancha, marque lá, compre o seu frango, compre a linguiça, a macarronese abençoada e vamos avançar cada vez mais.